Boa noite a todos. Que a paz do amigo Rabi da Galileia, o amigo incondicional de nossas horas, permaneça nos envolvendo hoje, agora e sempre. Esse amigo que é Jesus, que literalmente nos carrega no colo no momento das nossas dores, agonias, dificuldades, tristezas, alegrias, que possa, na noite de hoje, estarmos unidos em pensamento, com o nosso coração apacentado, com a nossa mente aberta, para as reflexões da noite de hoje, do Evangelho segundo o Rabi da Galileia. Permita, Pai amado, pedidos de amor, que possamos dar iniciado o estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a vós, Senhor. Boa noite a todos, queridos amigos do Miguel Espírito. Infelizmente, na quinta-feira passada, não fizemos o vídeo, o estudo, mas infelizmente tivemos um problema com a nossa câmera e fomos obrigados realmente pelo ruído que estava entrando, cancelarmos o vídeo. Retornamos um tema nessa noite de hoje, bem propício, que amanhã é noite de Natal, Natal. Então, estamos trazendo o mesmo tema, que é Jesus já nasceu em nós, e esse é o tema para as nossas reflexões na noite de hoje. E nós começamos as reflexões na seguinte forma. Se pudéssemos perguntar a Jesus como e quando ele gostaria que fosse comemorado o seu nascimento. Se pudéssemos perguntar a Jesus como e quando ele gostaria que fosse comemorado o seu nascimento, que ele responderia: será que o Natal, onde a figura do Papai Noel sobrepuja a do Cristo aos olhos dos nossos filhos, será que é o Natal onde a figura do Papai Noel sobrepuja a do Cristo aos olhos dos nossos filhos? Será que o Natal é o Natal do comércio que se enfeita para atrair a freguesia, preocupada com os presentes a serem trocados, em comemoração ao dia daquele que não se apegou a valores materiais? Será que é esse o Natal, comércio, onde a joia se feita para atrair toda a freguesia, preocupado com a compra, presente, né? Serem trocados, em comemoração daquele que não se apegou a nenhum valor material? São reflexões. Será que o Natal, que comemoramos no dia 24, é uma ceia recheada de pompa, de excesso, em nome daquele que nasceu em posição tão humilde? Será que esse Natal, quando comemoramos ele com a nossa mesa farta, repleta, e quando a fome e a miséria se encontram lado a lado conosco, será que esse Natal, efetivamente, que nós vivenciamos, em detrimento daquele nome, Cristo, que nasceu em posição totalmente humilde? Ou seria esse outro Natal, onde ele nasceu e não morre mais, onde o amor por ele, em nome dele, não conhece nada? Será efetivamente este Natal que nós temos que vivenciar, onde ele nasceu e não morre mais, nasceu dentro de nós, onde o amor por ele, em nome dele,
não conhecem nada. Natal, onde a gula não exija tantos excessos, uma justificativa aparente de comemorar o aniversário daquele que tanto evidenciou os valores espirituais. A gula não exija tantos excessos. Bebida, comida, barra, gritaria, música alta, né? Conversas nada significativa para a data do nascimento de Cristo, em comemoração a ele, porque, na realidade, o aniversariante não é o Papai Noel. E hoje o mundo realmente comemora. O aniversariante é Jesus, o amigo de todas as horas. Seria o Natal diário, financiado por pessoas como Maria Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Mahatma Gandhi, Francisco Cante Xavier, Pierre Dominique, Albert Schweitzer, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e tantos outros que vieram esse planeta se doando por caridade e amor, seria esse Natal diário que nós temos que vivenciar, como essas pessoas, esses luzeiros de amor, como Maria Teresa, Mahatma Gandhi, Irmã Dulce, seria efetivamente esse Natal diário, todos os dias que nós temos que vivenciar, aprendermos a nos doar por caridade e amor aqueles que se encontram mais necessitados que nós ao longo do caminho. Então, quando Maria Teresa de Calcutá, nos lembramos como quando ela ganha o Prêmio Nobel da Paz, ela era um prêmio alto, grande naquela época, $650 mil, valor grande para ela. E o jornalista entrevistando Maria Teresa pergunta o que significava aquele prêmio para ela. E ela responde de uma forma muito singela, falando que aquele prêmio representava para ela a doação dela para os expropriados e os desvalidos do mundo. O jornalista efetivamente não entendeu muito o que ela queria falar. E mais à frente, o jornalista pergunta a ela: Madre, o que significa para a senhora a palavra caridade? E ela resume de uma forma exuberante, quando ela fala que meu filho, quando eu estou cuidando da ferida de um leproso, representa para mim estar cuidando do próprio Deus, fazendo ali todo o nascimento do Cristo dentro dela, ao longo da sua caminhada de vida. É como diz o nosso querido Paulo de Tarso: eu não vivo mais em mim, quem vive em mim é o Cristo. Irmã Dulce, na Bahia, tivemos prazer de estar com ela. Eu morei quase 10 anos, morei 10 anos em Salvador, naquele hospital Santo Antônio, o trabalho daquela freira, maravilhoso, fantástico, como era o trabalho da Irmã Dulce. Aquela feirinha com corpo pálido. Um belo dia, passei no hospital, ela estava empurrando uma maca, ela empurrando uma maca, um homem em cima dela, deitado, pesando 3 vezes mais do que ela pesava. E ela com um sorriso nos lábios, um trabalho de caridade, de amor, de doação, e a obra que ela deixa dentro de Salvador. Seria o Natal diário do Mahatma Gandhi, quando se doa pelo aquele povo indiano.
sem levantar uma arma, bradando e trazendo a paz para aquele povo, em detrimento aos ingleses que invadiram aquele país? Ou seria o Natal do nosso querido Francisco Cândido Xavier, o homem chamado amor, se doando por amor e caridade durante o mediunato dele? Seria esse Natal, esse homem que nos deixa um legado de 400 e tantos livros, atendendo os estropiados validos do mundo, o tempo todo, até 2, 3 horas da manhã, sem nenhum tempo para ele próprio? Seria o trabalho do doutor Adolfo Bezerra de Menezes, atendendo milhares e milhares de pessoas, sem cobrar absolutamente nada quando aqueles não tinham condição de pagar? Médicos dos pobres, vivenciando justamente o ensinamento de Cristo, justamente em todos os dias, em todos os 365 dias do ano. Então é esse Natal diário que nós temos que vivenciar. Ou seria o Natal do bom samaritano, que não possui data, não determina condições, não escolhe pessoas, não exige, nada impõe. Um Natal tão simples e tão amplo e tão profundo, onde haja tempo e lugar de vivermos com Jesus durante todos os dias da nossa vida. Então seria esse Natal do bom samaritano, que não tem data, não tem momento, que a caridade não tem data, não tem dia, não tem época, não tem momento nenhum de nós a praticarmos. Não determina condições nenhuma de praticarmos a caridade do amor. Não escolhe pessoas alguma. Não impõe absolutamente nada em troca. Ou seja, um Natal simples, amplo e profundo, onde haja tempo e lugar de viver com Jesus, vivenciarmos o seu evangelho de amor, os seus ensinamentos, esse evangelho atemporal, que há 2000 anos, 2020 anos, nos fala e nos convida à mudança do homem velho para o homem novo. Então, se perguntarmos a tantos outros seguidores de Cristo, cada um dará o seu testemunho a respeito de quando Jesus nasceu em nós. E para nós, quando Jesus nasceu? E depois disso tudo, se descobrimos que ele ainda não nasceu em nós. Então, Jesus nasceu onde e quando? Dentro de nós. Perguntemos a Francisco de Assis o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus e ele nos responderá. Ele nasceu no dia em que, na praça de Assis, entreguei a minha bolsa, minhas roupas e até o meu nome para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável de amor. Quando se deve tudo, doa tudo, entrega tudo e se lança a seguir os ensinamentos do Mestre. Perguntemos a Pedro sobre o nascimento de Jesus e ele assim se pronunciará. Jesus nasceu na noite que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu o havia negado. E foi nesse instante que acordou a minha consciência para a verdadeira vida. Pedro
tu me negarás 3 vezes. Mestre, te amo. Pedro, tu me negarás 3 vezes. Pedro, eu te amo. Mestre, Pedro, tu me negarás 3 vezes. Mestre, e assim aconteceu. E ele negou. E foi justamente nesse momento da negação, quando Cristo Jesus ali era levado pelo soldado, foi nesse instante que acordou a minha consciência para a verdadeira vida. Perguntemos a Paulo de Tarso, quando se deu o nascimento do Cristo Jesus dentro dele. E ele responde, Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando envolvido por uma intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava, Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo, quando eu lhe disse, Senhor, o que queres que eu faça? Justamente a passagem na estrada de Damasco, de Saulo, de Tarso, grande segundo, um homem rico e poderoso, perseguidor dos cristãos do primeiro momento, se defronta com seus soldados, indo procurar Ananias, que era o discípulo de Cristo, e o Ananias fazia curas, curava doentes impondo as mãos, caridade por amor. E Saulo de Tarso, na sua arrogância, prepotência, aquilo o incomodava ele. E ele se dirige com seus soldados pela estrada de Damasco em busca de Ananias para prendê-lo. E todas as escrituras, todos os livros narram que no sol de meio-dia, Saulo de Tarso, no seu cavalo, com os soldados, nos seus cavalos, montados, naquele sol de meio-dia no deserto, naquela estrada de Damasco, a luz do Cristo aparece, mais intensa que a luz do sol. Os soldados se assustam, o cavalo de Saulo se assusta e o derruba, os soldados saem espavoridos, disparados, e deixa abandonado Saulo de Tarso. E é naquele momento ímpar que o Mestre Jesus, naquela aparição na estrada de Damasco, pergunta aquele homem arrogante, prepotente, segundo, Saulo, Saulo, por que me persegue? E ali, abandonado, ele é recolhido pela comunidade de Ananias e levado à comunidade cego. E naquela comunidade ele fica ali 3 anos aprendendo a arte de tecelão. 3 anos daquele trabalho, toda aquela renúncia daquele homem foi ali se despindo daquele orgulho, da sua vaidade, do seu egoísmo. E 3 anos, quando Ananias se aproxima dele, conversa com ele e fala, o Mestre Jesus, na sua infinita misericórdia, permitiu que ele estabelecesse, retornasse em suas mãos, e ele retorna. E naquele momento crucial, divisor de águas para aquele homem arrogante, prepotente, bonito, vaidoso, orgulhoso, que não era mais, naqueles 3 anos que tinham se passado,
ele faz a grande divisão de águas, como Cristo nos fez do olho por olho, dente por dente, para a lei de amor. E ali ele assume um outro nome, que era a transformação do homem para se transformar no cristão, no seguidor de Cristo, e usa o nome de Paulo de Tarso, o grande peregrino, o grande viajante, o grande caminhante das estradas, mundo afora, naquele momento, levando o Evangelho de Jesus, as palavras de Jesus, as palavras atemporais. Para mim, uma das maiores transformações do cristianismo, uma das grandes transformações. De Saulo de Tarso para Paulo de Tarso. Eu não vivo mais em mim, quem vive em mim. Perguntemos a João Evangelista quando e onde Jesus nasceu nele. E ele nos dirá: Jesus nasceu no dia em que meu entendimento, iluminado pela sua divina graça, me fez saber que Deus é amor. Perguntemos a Zaqueu e ele nos responderá. Jesus nasceu no meu coração quando, olhando para cima na estrada que ele vinha caminhando, me viu e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Olha, como é que o Mestre Jesus, entrando pela cidade de Zaqueu, sabia que ele se encontrava em cima da árvore, sabia o seu nome. E naquele momento, Zaqueu desce, se dirige para sua casa, e lá recebe o Mestre Jesus com seus discípulos. Zaqueu era cobrador de impostos, cano, temido, e ninguém gostava de pagar imposto. Não é muito diferente de hoje também, que tem pessoas que também não gostam. Tá? Não é diferente naquela época. O César, ele pegava uma área grande e fazia leilão para quem quisesse assumir aquela área, né, cuidando daquela área durante um determinado tempo. E daquela área ele podia cobrar impostos. Era um contrato de risco. O camarada arrendava a área, vamos supor, gastava R$1 milhão, uma área, e no final daquele prazo, 1, 2, 3 anos, se perdesse dinheiro, perdeu. Se ganhasse, era dele. Então, a população detestava os cobradores de impostos. Zaqueu era um deles. Só que esse espírito de Zaqueu, ele era diferente, porque tudo aquilo que ele ganhava, lucrava com os impostos, metade dos impostos ele doava para os expropriados, daquelas pessoas que se encontravam naquele momento em dificuldades extremas, com lepra, com doenças, sem locomoção, sem pernas, sem braços, aleijados, expropriados, debetados, loucos, obsediados. Né? E Zaqueu apoiava, amparava com aquela metade do dinheiro de impostos que ele arrecadava, ele tinha uma casa de atendimento para esses mais necessitados. E depois de 3 dias, Jesus está hospedando a sua casa com seus discípulos, e Jesus ia se encaminhando para a cidade de Jerusalém para comemorar a Páscoa. O Zaqueu pergunta ao Mestre Jesus se poderia seguir. E Jesus fala para ele:
doe tudo e me siga. E assim ele fez. Ele doou metade do que tinha para os seus familiares e outra metade deixou para que as pessoas doassem aquelas pessoas, aquelas casas de apoio, que ele dava atendimento àquelas pessoas em dificuldade. E segue Jesus. No meio da estrada, no meio do caminho, os discípulos param com o mestre, perto do vinho, e Zaqueu pergunta a Mateus: Mateus, vocês têm algum tipo de rito para que eu me transforme no discípulo de Jesus? E Mateus fala: não, apenas nós criamos aqui entre nós, quando a pessoa se transforma como seguidor de Cristo, ele muda de nome, que é a transformação. E nós jogamos água na sua cabeça. Então, próximo do rio, o Zaqueu é convidado a entrar no rio, na beira do rio, e Mateus convida Tiago e Filipe, e ali jogam água na cabeça do Zaqueu e falam: qual nome você quer a partir de agora ser chamado? E o Zaqueu fala que ele me chama Mateus. E Mateus fala: mas eu sou Mateus, vai criar uma certa confusão, você poderia usar um outro nome? Ele falou: não, mas eu gosto muito de Mateus. Não, mas eu não escolho um outro nome. Você vai ter uma confusão. Ele falou: tá bom, Matias. E ficou Zaqueu Matias. Ele passou a ser, Zaqueu Matias, o 13º apóstolo de Jesus. Isso está narrado na pesquisa do nosso querido Jorge Damas Martins, num livro chamado 13º Apóstolo, contando justamente a saga desse filho, Zaqueu, que depois de Cristo, ele foi irmão Parmênio, foi quinto varo, depois reencarnou, isso no século IV, no século VIII, no século VI, não me lembro, reencarnou como quinto céu. Mais tarde, o mesmo espírito reencarna como irmão Parmênio. E todos eles, esse Zaqueu, depois, quinto varo, quinto Celso, irmão Parmênio, todos eles atuavam na área da caridade, do amor, atendendo aqueles irmãos mais necessitados. Então, esse espírito de escola que já vinha no trabalho desde a época de Cristo, vem reencarnando em condições, em todas as situações que ele teve mortes difíceis, complicadas, que não era aceito pelo povo, pelo trabalho de caridade, de amor e de doação. O irmão Parmênio, ele tinha um hospital de atendimento, uma casa de benefício, e essa casa foi incendiada pelos aborrecentes das trevas, e ele foi tentar salvar pessoas que ali se encontravam internadas e acabam morrendo, queimadas. E esse mesmo espírito depois reencarna em terras brasileiras como doutorador Bezerra de Menezes, o nosso Zaqueu. Então, o Espírito de Cristo Jesus já tinha nascido lá atrás, nessa transformação. Se nós questionarmos nossa querida Joana de Cusa, quando Jesus nasceu dentro dela, e ela nos responderá. Jesus nasceu no dia que, amarrado ao poste do círculo romano, ouviu o povo gritar: nega, nega, renuncia a ele. E o soldado com a tocha na mão, acesa, dizendo: este Cristo te ensinou apenas a morrer?
nesse instante em que senti o fogo subir pelo meu corpo, e eu pude, com certeza e sinceridade, responder. Não me ensinou só isso. Ele também me ensinou a te amar. Foi então que Jesus nasceu em mim. Dentro do círculo romano, amigos encontrava João de Cusa, dando testemunho de seguidora de Cristo. Todos os discípulos de Jesus tiveram mortes difíceis, complicadas, mas não arredarem em momento nenhum a fé inabalável no meio de Nazareno. Então, perguntemos a Madalena, onde e quando Jesus nasceu? E ela nos informará, Jesus nasceu em Betânia, certa vez em que sua voz, ungida de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova com a qual, até então, jamais sonhei. Amparou Madalena. E ali ela se transforma, aquela voz ungida de pureza e santidade, ela despertou nela a sensação de uma vida nova. E ela se transforma. Perguntemos a Tomé, onde e quando Jesus nasceu? E ele nos responderá, Jesus nasceu naquele dia inesquecível em que ele me pediu para tocar as suas chagas e me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido das palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tomé, toque minha chave. Aqueles 40 dias que o Mestre Jesus aparece para os seus discípulos, para cada um, ele deu o testemunho que a morte não existe, que a vida continua, que nós somos espíritos imortais, viajores do tempo. E ao longo do caminho, ali se encontrava a mulher hemorrágica. Perguntamos à mulher hemorrágica quando Cristo nasceu nela. Jesus nasceu no dia em que eu toquei na orla do seu vestido. Imediatamente estancou a minha hemorragia. O mestre então disse, tem bom ânimo, filho. A tua fé te salvou. Vai em paz. Isso está escrito em Lucas, capítulo 8, versículo 40 a 48. Ora, aquela mulher que vinha sofrendo de hemorragia há muito tempo, muitos anos, e nenhum médico daquela época conseguia estancar a hemorragia que aquela mulher tinha. Mas ela, com a sua fé inabalável no meio do Nazareno, naquilo que ela já ouvia falar, os milagres que ele vinha fazendo. E a fé dela foi se alicerçando ao tal ponto que ela possou tocar nele, eu fico curado. É a fé inabalável. E ela ali, caminho que o Cristo Jesus vinha na cidade dela, ela tenta, se esgueirando pelaquela multidão, ela tenta tocar no Mestre Jesus e toca. No momento que ela toca nas suas vestes, o Mestre fala para os seus discípulos, alguém me tocou. E os discípulos falam, Mestre,
tanta gente em volta de nós, nos empurrando, todos te tocaram. E ele fala, quem me tocou me tirou um vestido. Era fé inabalável. E essa fé que nós temos que ter dentro de nós. Essa certeza absoluta que não estamos sós em momento nenhum. E a morte não existe, a vida continua. Que somos tutelados pelo Mestre Jesus. É esse Natal que temos que vivenciar em cada momento, em cada hora, em cada minuto da nossa caminhada. Perguntemos a Lázaro onde e quando Jesus nasceu. E ele nos responderá. Jesus nasceu em Betânia, na tarde que visitou o meu túmulo e disse, Lázaro, levanta-te, anda. Nesse momento, compreendi finalmente quem ele era, a ressurreição e a vida. Restituindo a vida de Lázaro. Não daquele corpo que estava morto, pois ele se encontrava naquele momento no estado que aparecia ali, tipo uma morte aparente. E o mestre sabia disso, dando prova ali. Lázaro, levanta-te antes. E naquele momento ele se transforma, entendendo que ele era a ressurreição e a vida. Apelemos para Dimas, o bom ladrão, onde e quando Jesus nasceu dentro dele. E Dimas responde, quando Dimas, entre um dos ladrões, são dois ladrões, o meio, quando Jesus, no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humana supunham aniquilá-lo para sempre. Ele me dirigiu um olhar repassado de piedade e de ternura, que me fez esquecer de todas as misérias. Foi aí que Jesus nasceu em mim. Perguntemos a Judas Iscariote, onde e quando nasceu Jesus? E ele responderá, Jesus nasceu no instante em que eu assisti ao seu julgamento e à sua condenação. Foi nesse momento que eu compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos. O Mestre Jesus sabia que ele o trairia, com certeza. Mas Judas fez aquilo esperando que ele se salvasse. Só que ele, a demonstração do Mestre Jesus não era essa. A demonstração era do Cordeiro. Simular nós, dar os seus testemunhos de amor a cada um de nós. Dar a certeza que a morte não existe, a vida continua. Tanto é que quando Judas se arrepende de ver o que fizeram com o Mestre, ele não se conteve, não suporta aquela dor, aquela traição, e ele se suicida se importando. O Mestre Jesus, ao sair do madeira infame, em direção do Pai, antes de subir ao Pai, ele desce ao vale dos suicidas para resgatar o seu filho dileto, levando Judas junto com ele em direção ao Pai. É o amor incondicional que o Mestre nos faz. Perguntemos a João Batista quando e onde Jesus nasceu. Jesus nasceu no instante que, chegando ao Rio Jordão,
pediu-me para que o batizasse. Compreendi que chegara o momento de ele crescer e eu diminuir para a glória de Deus. Foi nesse momento. Perguntemos a João Evangelista o que ele sabe acerca do nascimento de Cristo. E ele nos dirá: Jesus nasceu no dia em que o meu entendimento, iluminado pela sua divina graça, me fez saber que Deus é amor. Olha. Perguntemos à mulher samaritana. A mulher samaritana da cidade de Sicar nos dirá que Jesus nasceu junto à fonte de Jacó. Na tarde em que ela o encontrou, o Mestre Jesus, e ele lhe ofereceu a beber da água viva, que sacia todo tipo de sede, pois vem do amor de Deus e santifica as criaturas. Naquela tarde, a mulher samaritana descobriu que Jesus era o Filho de Deus e modificou ali a sua vida de um poço de Jacó. O seu caminho, a verdade, é vida. Ninguém passa sede esse Pai de amor. Perguntemos, finalmente, a Maria de Nazaré, onde e quando Jesus nasceu? E ela responderá: Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas que eram focos de luzes, guiando os pastores e suas ovelhas ao tempo de paz. Foi quando segurei em meus braços pela primeira vez e senti se cumprir a promessa de um novo tempo, através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar aos homens a lei maior do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nesse momento que Jesus nasceu. Então, procuremos urgentemente, queridos amigos, fazer com que o Mestre Jesus nasça logo dentro de nós. Quando isso acontecer, teremos finalmente entendido o Natal e verdadeiramente encontrado a luz. Então, no lugar do Cristo crucificado, exalando tristeza e dor, em cada coração deve estar o Cristo vivo, irradiando fé e esperança. Vem, segue-me. E aí, nós aqui paramos nas nossas reflexões e começamos a pensar o que efetivamente nós modificamos ao longo do advento de Cristo a 2021. Que nós estamos de lá nessa época, sem erro de errar, sem erro nenhum, porque nós somos espíritos imortais. Estavam lá, ou estavam conquistando o primeiro momento, ou atirando pedra no Cristo. Mas estavam. Com certeza, eu estava atirando pedra no Cristo. E sempre brinco que eu acertei. Então, ao longo da nossa caminhada evolutiva, quando o Mestre Jesus, como divisor de águas, seguindo a lei de Talião, do olho por olho, dente por dente, trazendo a lei de amor, e nos pedindo, naquele momento, a nossa transformação do homem velho para o homem novo. E a pergunta que não nos deixa calar, quando Cristo nos convida, naquela época, a mudança daquele homem velho, arrogante, prepotente,
egoísta, vaidoso, orgulhoso, soberbo, pedindo a nossa mudança interior, aquele homem velho para o homem novo. Mas, efetivamente, o que nós mudamos ao longo de 2020 anos do advento de Cristo, do advento do seu Evangelho de amor? Continuamos arrogantes, prepotentes, egoístas, vaidosos, orgulhosos, cheios de ressentimento, rancor, mágoa, ódio. Não nos modificamos em nada, basicamente. Demos um salto imenso na área da ciência, na área da tecnologia, na área das artes, na área da educação. Salto imenso. Na medicina, então, demos saltos fantásticos e estão dando cada vez mais. Mas a pergunta que não nos cala é o que nós crescemos a nível do espírito mortal. Porque nós temos certeza absoluta que a morte não existe, a vida continua, que a morte não termina no túmulo. Isso é uma lei de engano. A vida continua eternamente bela na parte espiritual. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar melhorando nesses processos que o Cristo nos deixa, nas dores que nós vamos passando, e esses processos de reencarnação, reencarna, desencarna, é para o nosso melhoramento, para o nosso aprimoramento espiritual. E nós não aprendemos nada ainda. Continuamos o planeta estertorando em guerra, em miséria, em fome do nosso lado o tempo todo. Crianças passando fome, velhos, homens públicos, roubando, vilipendiando, matando, pela insanidade de seus governantes. O que nós modificamos ao longo desses 2020 anos? Aonde o Cristo Jesus nasceu dentro? Hoje, nós, graças ao bom Deus, temos essa doutrina de amor. O seu Evangelho redimido, com esse Consolador prometido, não vos deixareis órfãos, enviarei o meu Consolador. E esse Consolador, nós sabemos que é a doutrina espírita, sem mais dúvida. Porque ela é a ciência de libertação de consciência do Cristo, atuando na causa das aflições humanas e nascedor do seu espírito natal, provando que nós estamos viajando no tempo. Quantas vezes foram necessárias ao nosso melhoramento, ao nosso aprimoramento espiritual? E hoje, já conhecemos o Mestre Jesus, já conhecemos o seu Evangelho de amor. E o momento é um momento grave que o planeta atravessa. O momento é um momento grave onde o planeta estertora, em dor e rangericância. Então, é um momento de reflexão. Essa pandemia que aí está, não é a pandemia, como temos visto muitas pessoas falarem, essa pandemia é um processo kármico. Não. Em momento nenhum, no meu entendimento, ela é das causas atuais das aflições. E kármico não tem nada. Porque é aquilo que nós plantamos. Que a semeadura é livre e a colheita obrigatória. Que nós fazemos nesse planeta, nós resgatamos. E nós sabemos disso. Porque todos nós estamos inseridos na lei de causa, efeito e ação e reação. Então, essa pandemia chega num momento grave, onde o Brasil, mais de 180 mil mortes estão colocadas, né? Mas as pessoas continuam ainda na sua soberba, no seu orgulho,
adorando o Papai Noel em detrimento do Mestre Jesus, na devassidão das festas. Então, essa pandemia vem para mexer com os nossos familiares, mexer com a família ao nosso redor, que estava esquecida por nós, porque os bens materiais sobrepõem os bens espirituais. E nós não tínhamos tempo na nossa família. E, de repente, vem esse vírus para nos obrigar a conviver fraternalmente dentro da nossa frente familiar. Então, esse vírus é um vírus de amor, porque ele vem mexer com cada um de nós. A grande maioria das pessoas que têm seus pertos, seus entes queridos, não vão sair em colo. Então, o momento é grave. Esse Natal que nós estamos hoje vivenciando, esse Natal onde não vai ter grandes festas, vai ser famílias reduzidas, e quiçá possamos agradecer que ainda os nossos entes queridos se encontrem ao nosso derredor, que ainda não foram chamados à parte espiritual. Então, o momento é grave. Né? Então, quando Cristo efetivamente nasce dentro de nós? Essa é a pergunta. Será que ele nasceu efetivamente já dentro de nós? Nós somos seguidores do Mestre Jesus, nos doando por amor, por caridade, por fraternidade, dando atendimento àqueles mais necessitados que nós ao longo da nossa caminhada. Que esse Cristo nasça em nós, não no dia de Natal, não no dia do Papai Noel, mas nasça nos 365 dias, cada dia do ano, nós possamos exercitar a caridade, o amor, a doação e a fraternidade. Vem, segue-me tudo. E o Mestre Jesus manda um recado para nós. Caro amigo, como você sabe, eu não pedi muita coisa durante a minha vida. Eu pedi a Zaqueu que abrisse a sua casa. Eu pedi um pouco de água fresca samaritana no poço de Jacó. Um burro para entrar em Jerusalém. Uma sala de jantar para celebrar a Páscoa. Não me interessavam as coisas, mas as pessoas. Me interessava, sobretudo, a amizade. Eu pedi a amigos que me seguissem, que fossem fiéis e coerentes e que continuassem a minha missão. A minha preocupação hoje é a mesma. Quero continuar a fazer o bem, pois vejo tanta gente triste e necessitada. Sinto tristeza ao ver crianças morrendo de fome, jovens a queimar a vida nas drogas, idosos entregues à solidão, casais se distanciando, violência e guerra em tantas partes do mundo, pessoas vivendo sem dignidade. Enfim, isso e outros que você sabe. O que peço é que me empreste as suas mãos para com elas continuar a curar, a abençoar e a acariciar. Peço que me empreste os seus pés para que possa continuar a acudir ao chamado de tantos desaparecidos. Peço a sua boca para falar do meu evangelho aos pobres e denunciar as injustiças. Peço o seu rosto para sorrir a toda a gente, aliviando tensões e construindo a paz.
peço finalmente o seu coração, para que possa continuar a amar quem é amado. Se me empresta a sua vida, eu poderei continuar a ser visível para os homens através dos seus atos. Darei a você a intuição e inspiração para os critérios que devo ter, os sentimentos que deve possuir e o modo como deve agir. Tudo isso peço a você em nome do meu Pai Celeste, que é também o seu. Um abraço. Amém. E nós encerramos, depois desse convite honorável, com a prece. Senhor Jesus, diante do Natal que te lembra a glória na manjedoura, nós te agradecemos a música da oração, o regozijo da fé, a mensagem de amor, a alegria do lar, o apelo à fraternidade, o júbilo da esperança, a bênção do trabalho e a confiança do bem, o tesouro da tua paz, a palavra da boa nova e a confiança do futuro. Entretanto, divino Mestre, de corações voltados para o teu coração, nós te suplicamos algo mais. Concede-nos, Senhor, o dom inefável da humildade, para que tenhamos a precisa coragem de seguir-te o seu retorno. E quando o Mestre Jesus nasceu, Mestre amado, amigo incondicional de nossas vidas. Aqui, Mestre amado, mais uma vez nos encontramos, unidos a seus pés, pedindo, Mestre, implorando, Mestre, que nos faça trabalhadores da sua seara de amor. Que possamos, Mestre amado, ouvir o seu convite cada dia mais. Nos doar por caridade e amor àqueles mais necessitados de nós. Estender nossas mãos àqueles que se encontram na fadiga, na tristeza, na agonia, nas favelas, nas machadas, as crianças na fome, nas ruas, as pessoas abandonadas, os velhos, idosos, vários motivos, aqui que se encontram nos leprosários, nas penitenciárias, nos asilos, nas creches, nos orfanatos, no leito de dor, no hospital, ou na casa, nos países onde a guerra, a miséria, a fome, graça, a potencialidade dos seus governantes. Estou implorando, Senhor, que o seu manto de amor cuide a cada irmão que também se encontra em prova, como nós. Nesse momento dessa pandemia, de graça, levando os nossos entes queridos, os nossos amigos, os nossos afetos, que o seu manto de amor possa envolver, nos sustentar, nos fé, resignação e coragem e prosseguirmos na nossa jornada. Passai, Senhor, o seu Natal dentro de nós todos os dias da nossa vida, nesse planeta de provas de Deus. Pois sabemos, Pai, que a semeadura é livre e a colheita é gratuita. Sabemos, Pai, que pelas dificuldades que cada um de nós tem, sabemos das nossas dificuldades,
Sabemos dos obstáculos que nós temos vivenciado. Sabemos, Pai, tudo túnel escuro que às vezes nos encontramos e não encontramos saída nenhuma. Mas no final, às vezes, aquele túnel escuro que nos encontramos, está a sua luz imensa, resplandecente, nos convidar do seu convite horário, que nos fizeste há 2000 anos. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados de orgulho. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa vida. Porque meu jugo é suave e a carga. Muita paz, muito obrigado, meu Senhor, por permitir ser trabalhadores da sociedade, onde eles peçam a sua doce luz, que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. E agradecido também estamos, queridos amigos, por esse ano que tivemos desde março unidos e reunidos em nome de Jesus. Que possamos, cada um de nós, desejamos um feliz Natal, o Natal do Cristo Jesus renascendo em nós todos os dias da nossa família. Que temos um Natal com paz, com harmonia, com fraternidade, com amor, nos dando força, resignação e coragem nos nossos testemunhos, nas nossas vidas. Obrigado, queridos amigos. Obrigado pela paciência que exerceram conosco desde março, abril, quando começamos essa sala de estudo, essa doutrina de amor, que possamos estar unidos e juntos no próximo ano de 2021, com muita paz, muita serenidade, muita amor. Feliz Natal a todos e paz e bem em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus, graças a nosso Senhor, que a paz de Cristo Jesus continue nos envolvendo, hoje, agora, sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a nosso Senhor. Boa noite.